Bom dia, tudo bem? A nossa reflexão de hoje, como foi na outra semana, baseado no estudo que tem feito na Escola Bíblica Dominical sobre o Evangelho segundo a João. O Evangelho segundo a João, capítulo 9, ele nos relata a cura quando Jesus curou um cego de nascença. Esse fato, ele nos faz refletir sobre dois aspectos, né? Eu vejo nessa cura desse cego de nascença, na verdade, nós vemos ali dois tipos de cura. Primeiro, a cura física, né? Quando Jesus foi questionado a respeito por que ele era cego de nascença, se era culpa dele ou culpa dos seus pais, pecado dele ou pecado dos seus pais. Então Jesus deixou de forma clara que para ele não importava isso. E outro fato curioso é que esse cego, ele não foi ao encontro de Jesus. Jesus que foi ao encontro dele. Jesus ia passando por ali, ele viu esse cego e ele tomou a decisão de ir lá e curá-lo. E quando ele curou de uma maneira, de forma assim, muito clara, muito evidente para todos que assistiram, de que ele era Deus, de que ele estava colocando em prática o seu poder de filho de Deus. Ele cuspiu ali naquela terra, fez aquela lama e untou os olhos do cego, mas ele deixou outra grande lição para nós, mais uma, né? De que ele falou com o cego: vá até o tanque de Siloé e lave os seus olhos, porque ele não simplesmente passou a lama e nos olhos desse cego e ele automaticamente voltou a enxergar. Não, assim como Deus faz com todos nós, Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Então, o cego de nascença, ele teve que ir lá no tanque de Siloé, lavar o seu rosto, tirar aquela lama para que ele voltasse a enxergar. E assim que ele tirou a lama, ele voltou a enxergar. Esse fato ele trouxe algumas discussões, né? E principalmente das autoridades religiosas, que começaram a questionar esse cego quando viram que ele tinha sido curado e tinha sido num dia de sábado, que ia de encontro às suas orientações, ia de encontro àquilo que eles ensinavam para o povo de Israel. Eles começaram a questionar o cego, se realmente ele era um cego de nascença, como que tinha ocorrido a cura. Então o cego relatou para eles como tinha se passado e perguntou quem foi que tinha feito. Ele falou: não sei, eu não sei porque eu não vi. Quando ele lavou o rosto, que ele voltou a enxergar, Jesus já não estava mais ali. Então ele não conhecia Jesus, ele não viu Jesus, mas ele sabia que alguém tinha colocado uma lama nos seus olhos e tinha curado aquele que era cego desde novo. E então as autoridades começaram a questioná-lo ainda mais, chamaram seus pais para confirmar se realmente eram cegos de nascença ou se era uma armação, se eles estavam armando para que alguém que dizia ter poder, né, para curar até um cego de nascença, podia ter colocado alguém ali que se dizia cego desde nascença, mas que na verdade não sei. Seria uma armação, né, para demonstrar ou para fazer propaganda do poder de alguém. E eles chamaram os pais desse cego para que ele fosse ali e confirmasse se ele era cego desde nascença ou não. E os pais confirmaram. Mas aí também aconteceu um outro fato. Os pais, ao serem questionados, né, para relatarem o que tinha acontecido com esse cego de nascença, eles tiraram o deles fora.
Ele falou, não, nós não sabemos, pergunte a ele. Ele já é de maior, já é responsável, pergunte a ele. Isso era medo, porque aqueles que não acatavam as orientações das autoridades religiosas, eles eram proibidos, né, de irem às sinagogas, levarem suas ofertas, levarem as suas primícias, as suas ofertas, para que Deus perdoasse os seus pecados, né, para que houvesse perdão dos seus pecados. Então eles tinham medo, ele falou, não, se eu falar, se eu confirmar que realmente tudo que aconteceu com o nosso filho, eles vão nos proibir de ir às sinagogas. E como que nós vamos levar as ofertas para o Senhor para termos nossos pecados perdoados? Então negaram. Mas quando eles falaram, não, pergunte a ele, porque ele é responsável, as autoridades religiosas chamaram novamente aquele cego e questionaram ele. Quem era aquele homem que tinha feito aquilo com ele? Ele falou, não sei. Quem você considera ele? Ele falou, primeiro ele tinha considerado Jesus como um homem. Agora ele falou, não, é um profeta. Para fazer algo dessa grandiosidade, só pode ser um profeta. E então as autoridades religiosas disseram, você não pode pode falar isso, porque nós somos autoridades religiosas, nós somos a voz de Deus aqui. Nós é que vamos identificar um profeta ou não. E eles tomaram atitude, expulsaram esse cego de nascença das sinagogas e proibiram que ele voltasse ali. Mas o que isso revelou? Revelou que aqueles que eram as autoridades religiosas, aqueles que detinham o poder da interpretação da palavra de Deus, conheciam todos o Pentateuco e tudo mais, eles tinham sobre as suas mãos, em suas mãos, a autoridade divina, né? E eles se confundiram, porque mesmo sendo conhecedores, supostamente conhecedores das Escrituras, eles entraram em conflito com as próprias Escrituras. No livro de Ezequiel falava que nada pode ser, nada é por herança, nada, não se pode lançar sobre os filhos um erro, um pecado que eram dos seus pais. Então eles entraram em conflito até mesmo com a palavra de Deus. Mas a partir daí, quando Jesus soube que este cego tinha sido expulso por aquelas autoridades religiosas, Jesus o chamou, né? Então aqui nós vemos um outro fato muito importante, é que quando Jesus chamou e falou assim, encontrando-lhes, perguntou a ele, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu, o cego de nascença respondeu para ele, mas quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Então Jesus lhe respondeu, tu já o tens visto, é aquele que fala contigo, sou eu que estou falando contigo. O cego não tinha visto quem era Jesus, ele não viu a silhueta de Jesus, daquele que o curou, e ali ele reconheceu quem era aquele que tinha levado a cura a ele, e reconheceu que ele era o Filho do Senhor. Então, ao ser, tu já o tem visto, é aquele que fala contigo. Então ele falou, creio, Senhor. Ele adorou, após essa declaração, ele adorou o Senhor. Então, nesse contexto, nós podemos refletir aqui sobre duas curas, né? A cura física, uma cura fantástica, porque ele era cego de nascença, e até então nenhum profeta, nenhum homem tinha sido curado, né, dessa cegueira de nascença, e era uma coisa extraordinária. E aqueles que tinham eram as autoridades, tinham conhecimento da lei, eles não conseguiram entender, não conseguiram ver a manifestação do poder de Deus naquele fato, né? Eles tinham olhos,
mas não enxergaram. Não enxergaram a cura física, porque eles não reconheceram, não viram, não reconheceram o poder de Deus. Eles não reconheceram a ação de Deus. Eles não reconheceram a manifestação de Deus, aqueles que se diziam representantes de Deus. Mas no final do capítulo 9, quando Jesus questiona, soube que aquele cego tinha sido expulso da sinagoga e o questiona e pergunta: crês tu no Filho de Deus? Quer dizer, crês tu que aquele que te salvou, que te restaurou, que te curou da sua cegueira é o Filho de Deus, veio do próprio Deus? Aí ele falou: mas quem é ele, Senhor, para que eu creia? Quem é o Senhor? Quem é para que eu creia? Ele falou assim: sou eu mesmo que falo contigo. Então, ele creu, ele falou assim: eu creio, Senhor. E se prostrou diante dele e o adorou. Nós vimos aqui a cura mais importante. Nós vimos aqui uma cura espiritual. Nós vimos aqui uma alma que foi salva. Uma alma que entregou sua vida, que reconheceu o poder de Deus, reconheceu a divindade de Jesus, coisas que as autoridades religiosas não viam. Nós temos alguns questionamentos, mas Jesus faz uma afirmação que ela é muito atual. Ela é muito atual, que ela serve muito para os dias de hoje. Então, no versículo 39, nos diz assim: e disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Será que eu tenho estado cego ou tenho estado com os olhos abertos? Eu tenho clamado ao Senhor, acho que todos nós devemos clamar ao Senhor para que os nossos olhos espirituais estejam abertos, estejam prontos e preparados para reconhecer Jesus, reconhecer o Senhor das nossas vidas, para que aquela que foi a nossa maior cura, o maior milagre que tem nessa terra, foi quando eu reconheci o sacrifício de Jesus no meu lugar ali naquela cruz do Calvário. Ali se deu o maior dos milagres. Ali eu fui curado espiritualmente. Que nós possamos refletir sobre isso. E isso possa falar profundamente no nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor faça-nos refletir no nosso dia a dia, dos fatos da nossa vida no dia a dia. Que nós não sejamos como aquelas autoridades religiosas, cheias de empáfia, cheias de autoridade, uma autoridade que é meramente humana, não é autoridade divina, para que as misericórdias do Senhor possam ser reconhecidas por cada um de nós, porque nós não merecemos nada, mas o Senhor nos dá tudo, que os nossos olhos possam ver isso. Né? Que Deus nos abençoe. Tá? Bom dia.